Ah, tá ligado. Tudo bem, gente? Que delícia estar aqui com vocês. Ver esse auditório cheio. Realmente é uma responsabilidade muito grande para a gente que está aqui. Ainda mais um tema tão importante quanto esse, né, que já foi introduzido aqui pela nossa MC. Então, antes de qualquer coisa, queria aproveitar para agradecer a presença de todos vocês, agradecer o convite do Festival Clube de Criação aqui, né, para trazer tantas pessoas icônicas, eu inclusa, né, óbvio, para falar de um tema que acho que todo mundo aqui não só tem muito para acrescentar, mas que também quer saber muito, né? Então, acho que sem mais delongas, vou deixar o pessoal se apresentar e reforçar um pouquinho mais aqui sobre a gente, né? Então, aqui está a Maria Júlia Gotts, mas, por favor, podem me chamar de Maju, tá? Porque Maria Júlia é só minha mãe quando está brava. E hoje eu atuo como gerente de marketing de influência e cultura na Quelê, né? Que hoje é uma agência independente de criação, estratégia cultural, e que olha para esse assunto muito de perto. E que hoje a gente vai trazer alguns indícios, né, alguns dados que a gente viu num relatório incrível que foi construído em parceria com a WGSN. Então, vou deixar o restante do time se apresentar e a Crisia também contextualizar para a gente um pouquinho mais sobre esse relatório e sobre essa parceria. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Crisia. Eu sou consultora hoje sênior na WGSN Mindset, que é esse braço de consultoria da WGSN. Mas vou me apresentar um pouco, né, por que eu estou aqui, além de ser consultora. Eu sou estrategista de marca, sou pesquisadora cultural também, então atuo pesquisando movimentos culturais incipientes na América Latina e, sobretudo, no Brasil. A WGSN, para quem não conhece, é essa autoridade líder em tendências de bens de consumo, então a gente está nos 5 continentes, em mais de 86 países, com uma rede de 450 experts mapeando esses movimentos incipientes, que depois vão dar origem a essas tendências de comportamento e consumo e que se relacionam, obviamente, com o nosso consumidor e com as nossas marcas, com o nosso dia a dia dentro do mercado de publicidade. E aí, como a Maju comentou, a gente fez uma parceria com o pessoal da Quelê, que foi incrível, né, para conectar tendência de comportamento e cultura e entender mais profundamente quais são esses movimentos que estão surgindo dentro da cosmovisão da juventude hoje brasileira e que vão impactar a maneira como as marcas se relacionam com essas pessoas e, obviamente, a maneira como essas pessoas entendem e consomem os produtos e serviços no futuro. Então, antes de entrar, eu acho que da gente discutir um pouco sobre isso, eu quero passar a palavra aqui para o Caslu, também para se apresentar, e aí a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto, nas descobertas que a gente pôde obter desse estudo. Boa. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Lucas da Silva, sou conhecido como Caslu, que é o nome artístico. Faço parte da Quelê, que é uma agência, como foi dito. Eu, dentro da Quelê, trago um olhar muito de marketing de influência focado em cultura. Tenho 27 anos, gosto de ressaltar que eu venho do fundão da Zona Leste, então, a partir disso, consigo me descobrir, na real, né, dentro dessa profissão. Antes disso, era DJ, era produtor cultural, eu fazia coisas, conhecia a cultura, estava envolvido. E quando surge essa oportunidade de atuar no meio de marketing, comunicação, publicidade, que foi possibilitado através das agências, que eu fui entender a importância também de como que a comunicação se envolve no nosso dia a dia, de como que a influência nos atravessa e com esses códigos, né, que a gente acaba estando imersos da música, enfim, da cultura em geral, era possível eu ter um local também de profissão, que sempre foi um local que eu me identifiquei muito, além de, enfim, fazer arte, sempre me vi nesse local um pouco mais executivo e dentro da agência, enfim, consegui me encontrar e também trazer esse ponto de vista valioso. Lá dentro eu atendo uma marca de vestuário com foco esportivo e com isso acredito que a gente conseguiu já realizar várias coisas legais e trazer um pouco dessa diversidade, né, dessa pluralidade que a gente entende como muito importante para que as coisas continuem acontecendo e que a gente tenha a devida responsabilidade com a comunicação, com a publicidade e com a cultura, tá? Acho que é isso. Chique, chique. Não, eu amo que a gente ensaiou, mas no ao vivo fica melhor ainda, Caslu, porque você falou uma palavra que eu acho que vai guiar muito, vai ser um fio condutor muito importante para a troca de ideia que a gente vai ter aqui hoje, não só entre a gente, mas quando a nossa convidada de honra também chegar, que é a Duquesa, que é a responsabilidade, né? Então, acho que quando a gente está nesse papel de recomendar, né, de trazer planos estratégicos, de trazer nomes, de trazer ideias, a gente tem que entender com quem que a gente está falando, né? Então, quem é o receptor dessa mensagem, né? E acho que quando a gente olha para o comportamento, né, da cultura jovem no Brasil,
a gente percebe que as comunidades são cada vez mais atentas, né? Atentas a como as marcas e como as empresas estão se comunicando, qual é o objetivo por trás daquilo. Será que é única e exclusivamente por conveniência? Ou será que realmente existe um legado por trás, né, dessa estratégia? Então, acho que um dos dados bem interessantes que a gente viu, né, justamente nesse relatório, foi essa questão desse contrafluxo cultural e como isso impacta, né, obviamente, as movimentações culturais e as estratégias que vêm a partir delas, né? Acho que uma frase que a gente fala bastante na Quelei, que surgiu em um dos nossos brainstorms aí com o WGSN, é que marca não cria cultura, né? Marca é um resultado da cultura. A marca ela está aí para fomentar, né, para, enfim, traduzir algumas coisas que, às vezes, ficam ali muito engessadas e dentro de comunidades específicas, nichos específicos. Então, queria que vocês trouxessem um pouquinho da visão de vocês sobre qual que é o caminho mais autêntico, então, para fazer com que a cultura e essas movimentações, né, estejam presentes nas estratégias num lugar de permanência, né, não de exploração, né? Então, como que as marcas podem se relacionar com esses agentes culturais sem ocupar esse lugar, necessariamente? Boa. Eu acho que essa premissa que a gente traz como aprendizado, na verdade, ela deve ser reforçada em todos os momentos, né? É muito importante que a indústria criativa entenda que marca, de fato, não cria cultura. Ao mesmo tempo, relevância cultural hoje é o maior KPI do mercado. A gente sabe que quanto mais relevância cultural a marca tem, melhor ela performa em termos de, enfim, equity, vendas, negócio como um todo. Então, esse lugar, essa discussão em torno da cultura, da apropriação cultural e da autenticidade, ela é muito importante no sentido de que a relevância cultural ela vem muito pela autenticidade, né? E a autenticidade só se constrói a partir do seu repertório, do seu território de marca muito bem definido. Então, é impossível você se conectar com cultura e ser relevante sem ter um embasamento, digamos assim, de marca que seja sólido e que seja muito consistente. E aí eu acho que, nesse lugar, a gente consegue fazer um paralelo, hoje, das marcas que melhor estão performando no mercado, em termos de fato, vendas e equity, são as que têm sua consistência muito bem criada, um olhar para a cultura que é muito proprietário, porque a cultura está aí, enfim, a cultura é a mesma para todo mundo, gente. O que vai mudar é a sua interpretação daquela cultura, né? Qual a interpretação da sua marca a partir, né, do seu repertório, do seu território. Então, eu acho que olhar para o contexto, olhar para o que você tem como marca, né, como construção, e olhar para a cultura, a sua maneira proprietária de interpretar essa cultura é o que vai tornar essa abordagem autêntica e construir essa relevância cultural para o mercado, assim. Super. E acho que Kaslu, como um tradutor, acho que dessas movimentações culturais, né, dentro de uma agência como a Quelei, né, que tem já esse viés estratégico-cultural na sua construção, também faz total diferença, né? Então, queria que você trouxesse um pouco da sua experiência. O que você viu ao longo desses anos trabalhando, né, como um curador cultural? Qual foi a premissa que foi mais importante para você sempre na hora de fazer uma recomendação para um cliente ou na hora de criar uma estratégia? Boa. Vale ressaltar que não sou tão antigo na área, faz 3 anos e meio só que eu venho atuando, mas acho que muito interessante ver um pouco do desempenho que a gente conseguiu traduzir quando a gente olha, né, um pouco mais com cuidado, através dessas representações que muitas das vezes fazem parte de grandes comunidades e que, a partir disso, a gente consegue traduzir objetivos, narrativas. Acho que, dentro da premissa do que a Crisia trouxe, acho que, hoje, mais do que nunca, um pouco do que eu sempre tento trazer, que é isso, né? A marca ela não cria cultura de fato. Ela é apenas um produto, ela tem que ser amiga desse nicho, dessa comunidade que ela quer fazer parte. Então, dentro dessa visão, como que a gente consegue, de fato, impulsionar e criar, porque muitas das vezes esses criativos, essa comunidade em específico, que a gente pode se conectar e traduzir isso em uma cocriação, como que a gente consegue ofertar, de fato, uma plataforma para que a cultura continue acontecendo e, enfim, o produto, o serviço em questão continue sendo relevante. Então, acho que é cada vez mais um papel de fazer parte, de co-criar, para que as coisas, de fato, além de serem autênticas, obviamente, elas continuem fazendo sentido, porque uma vez que a gente entende que as pessoas criam cultura,
automaticamente a gente entende que a tendência surge também das pessoas, né? Então, a gente, em massa, nós, em comunidade, que criamos as tendências. Então, acho que conseguindo transparecer um pouco dessa visão ali dentro de uma campanha, dentro de uma comunicação, ajuda um pouco na hora de recomendar esses nomes, não só com dados, mas com fatos, de fato, porque no final do dia a gente sabe, a tendência, ela geralmente inverte a pirâmide, né? Ela não vem de cima para baixo. Então, acho que colocar sempre marca, narrativa, campanha num plano de amizade, de um relacionamento no qual ela faz parte de algo, eu acredito que a gente consegue encontrar caminhos que façam mais sentido e que isso, de fato, traga resultado e que, enfim, a gente continue fazendo a roda girar. Porque, como eu disse, né, quem vai fazer, quem vai performar são as pessoas e não necessariamente as marcas. Exato. Maju, eu queria aproveitar esse gancho que o Caslu trouxe, porque tem um ponto que a gente traz também no nosso estudo que eu acho que é muito importante para conectar aqui, que é sobre a descentralização das referências, né? A gente trata a cultura como cultura brasileira única. E quando a gente olha para a cultura brasileira como única, na verdade, a gente está perdendo a nossa potência como povo criativo, né? Porque dentro da cultura brasileira existem 1 milhão de outras culturas, e quanto mais a gente afunila esse olhar, a gente consegue entender uma cultura organizacional da sua empresa, uma cultura da sua família. Então, eu acho que é muito importante que as marcas também se provoquem a descentralizar essas referências, buscar a cultura fora dos grandes centros. Ontem a gente teve aqui um painel sobre Salvador como capital cultural, a reinterpretação de Minas Gerais como capital cultural, o funk MGT vindo aí, né? Enfim, como nova manifestação. Eu acho que isso é muito rico, né, da indústria criativa, absorver esse mindset de que existe cultura dentro da cultura, né? E qual é a cultura que a sua marca se conecta? Se não for a da música, enfim, a do trap, que, obviamente, a gente sabe que funciona porque é um produto cultural de larga escala e é muito genuíno, né? Tem uma fanbase muito forte, mas existem outras, sabe? Eu acho que é importante esse trabalho de pesquisa em torno da cultura para que, de fato, a gente traga essa autenticidade para a comunicação. Com certeza, até porque, né, querendo ou não, nós que estamos aqui atuando, né, nessas áreas que a gente atua, a gente tem um contato muito direto com essas movimentações culturais, né, com essas mudanças. Então, a gente até brinca assim, nossa, às vezes a gente sai, vai em algum show, vai em algum evento e começa a encontrar pessoas e quando a gente vê, a gente já está conversando sobre projetos. Então, acho que isso traz para a gente um pouco dessa visão um pouco mais profunda, né, e mais detalhada. E acho que parte da dificuldade que existe hoje, né, das grandes marcas de se conectarem com seus respectivos nichos e com as suas comunidades de desejo, primeiro é identificar elas, né? Então, onde estão essas pessoas? Acho que a gente vem a gente aqui, né, da geração Z, millennials, a gente vem muito do lugar que as comunidades eram muito facilmente identificáveis. Assim, ali aquele grupinho ouve tal coisa no fone, com certeza. Aquele grupinho, sabe aquela coisa meio patricinhas, jocks, assim, meio que esse lugar. Acho que hoje isso se perdeu, acho que para o bem, assim, né? Acho que hoje as microcomunidades, elas partem de microexpressões e que acabam se juntando ali seus grupinhos e criando suas formas muito específicas de consumir, de se comunicar, né? Então, a dificuldade de acessar essas pessoas, ela acaba ficando cada vez maior, sem a atuação, acho que, de pessoas que tenham esse olhar de pesquisa, né? de tendência mesmo. Então, eu queria jogar para vocês, acho que uma pergunta que não poderia deixar de estar aqui, né, é como as plataformas, né, e as redes sociais, as plataformas digitais, elas impactam a identificação, né, dessas movimentações. Acho que a gente vem vindo aí de conversas, né, fim do Twitter, acaba o Twitter, não, voltou o Twitter. Então, como que tudo isso, como que todo esse comportamento, né, nas plataformas digitais também impacta não só a identificação dessas comunidades, mas como chegar até elas? Boa, acho que, no ponto de vista de quem está nesse meio campo como agente cultural, mais do que nunca a gente precisa muito estar atento às redes sociais. Confesso que antes de atuar não era a melhor pessoa com rede social, e eu percebo que isso vem não só ditando o comportamento de quem atua, mas também de quem não atua e vem tendo a necessidade de se expor e criar e comunicar, independente do seu meio de atuação. Então, acho que eu percebo que as redes sociais elas vêm transformando, isso não é novidade para ninguém,
o nosso meio de convívio e de comunicação em geral. E quando a gente olha especificamente para essas coisas que a gente vem atuando e trabalhando, mais uma vez colocar as pessoas no centro da conversa, né? Acho que com a globalização, com a comunicação do jeito que vem tendo, a gente consegue se conectar com pessoas que não necessariamente fazem parte do nosso território ou que falam a nossa língua, né? Eu tive recentemente uma experiência, minha primeira vez fora do Brasil, e através dos meus códigos de roupa, das coisas que eu gostava de ouvir, eu consegui facilmente me conectar com outras pessoas muito por conta dessa identidade que a gente cria e que isso, enfim, nicha, como ela disse, e acaba nos conectando com uma pessoa através, às vezes, de um tênis que a gente usa. Então, acho que quando a gente olha para as redes sociais, a gente olha para os criadores de conteúdo, vamos colocar assim, independente de se é um cara que produz como trabalho ou não, é uma forma de documentar e de registrar o que está acontecendo, não somente na sua comunidade, mas também é um registro da plataforma de cultura que a gente está vivendo, né? Então, acho que quando a gente fala das plataformas digitais, mais do que nunca, eu observo e entendo que ali é onde a gente vai documentar sempre, seja trabalho ou não, o que está acontecendo e como que a gente pode se conectar através disso. Acho que o poder das redes sociais eu vejo muito através dessa lente e que quando a gente olha para trabalho é muito importante que a gente entenda essas linguagens e consiga também, de uma forma autêntica, levar essas soluções para que, enfim, esse registro seja potencial para que, enfim, já que a gente está falando de cultura como criatividade, para que faça sentido também nesse universo publicitário, enfim, de marketing. Porque é isso, quem está criando hoje detém o poder da informação, às vezes maior que um veículo, às vezes maior que uma televisão. Então, acho que é muito importante também que a gente consiga entender esses movimentos e o que faz sentido ou não, para que a gente se conecte. Perfeito. Acho que a gente falou aqui de um desafio que não só marcas têm, né, mas acho que diferentes áreas de atuação também estão em constante movimentação, né, para entender quem é o público delas e como elas vão se conectar com elas. E isso não ausenta os artistas, né? Então, sim, gente, o momento chegou. Agora eu chamo para o palco para complementar essa conversa muito rica, nossa musa, nossa diva, Duquesa. Bem-vinda, bem-vinda! Gente, Alô, alô? boa tarde. Boa tarde, amiga, bem-vinda. Um caos em São Paulo, né? Pois é, São Paulo, né, gente? Vocês São sabem, Paulo. todo mundo fez o mesmo trajeto para chegar aqui. Duque, chamar de amiga, tá, amiga? Amiga. Tudo bem, amiga. Amiga, a gente estava aqui aquecendo um pouco esse tema. Acho que as conversas que a gente teve, né, antes desse painel foram super importantes também para ouvir, né, o seu ponto de vista em relação a esse tema, né, que é a cultura como chave para a criatividade. Então, aqui a gente falou como é importante para a gente, né, que trabalha com comunicação, entender com quem a gente está falando. Então, como você enxerga, como você aplica, na verdade, né, acho que na sua estratégia como artista, esse entendimento dessas movimentações culturais, de tendências, né, que são promovidas pela juventude, como que isso te influencia como artista, né, a se inovar criativamente? Então, eu acho que quando se fala de público-alvo, principalmente de forma da música, né, eu tentei sempre me entender enquanto artista dentro de um cenário que é diverso e tem outras artistas que são incríveis e estão apresentando um pouco de si. E eu olhava muito para mim e entendia que quando eu escutava, sei lá, a Rihanna, eu gostava muito do que ela vestia, eu me identificava com o comportamento dela e eu fiquei tentando entender quem eu era dentro daquele cenário e o que eu poderia promover e quem era o meu público-alvo. Acho que isso foi o divisor de águas assim da minha carreira, de entender que, majoritariamente, o meu público é feminino, são mulheres pretas, são mulheres jovens, algumas estão aí tipo, na faculdade ou são mães, ainda não têm poder monetário, ainda estão na construção de vida, e também são corpudas, que é o que eu gosto tanto de falar sobre mulheres avantajadas, que é uma coisa de genética, né? Principalmente que eu sou da Bahia, as mulheres da minha família são corpudas, eu sou corpuda. Por muito tempo eu tentei ficar magra, mas é uma coisa que eu não teria como brigar contra a minha genética. Então eu falei, olha, eu sou corpuda sim, vou fazer música para essas mulheres, para mim, porque eu gostaria de ouvir. E
tentar driblar um pouco do que as minhas colegas já estavam fazendo, né? Porque eu acho que é como se fosse um poder, assim, sabe, a mesma coisa de desenho animado. Um sabe voar, um sabe ler mente, um sabe fazer tal coisa. Esse é o seu. Eu acho que esse, acho que esse era o meu. Tipo, eu tentei entender qual era o meu potencial ali, o que tinha de diferente para eu falar e qual público que eu queria atingir. Então, foi isso. Perfeito. A gente falou um pouquinho aqui também, amiga, né, o quanto existe um momento em que o mercado como um todo, né, as marcas, começam a entender essa movimentação, né, dos artistas de cada vez mais tentarem ser reais com eles mesmos, trabalharem com autenticidade, trabalharem uma comunicação muito real, né, com as suas audiências e o quanto isso funciona. E então, hoje a gente enxerga que marcas cada vez mais estão criando, né, parcerias aí com artistas, com agentes culturais de uma forma geral. Mas a gente também já viu casos que talvez essa relação ficasse engessada de fora, que você olha e fala assim, será que realmente esse artista acredita no que essa marca faz? Então, acho que hoje a gente, que é algo que a gente também comentou aqui, né, a audiência, todos os nichos, né, que recebem essas comunicações estão muito mais atentos a essa relação autêntica, né, de criador de conteúdo, de agente cultural, de artista com as marcas. Então, eu queria que você entrasse como é para você ser, né, uma tradutora cultural e como que você faz esse balanço, né, do que realmente é importante para você no momento que você vai criar com uma marca, né, ou uma palavra que a gente usa muito, acho que aqui, né, dentro da agência, dentro do espaço de pesquisa também, que é o co-criar, né, que acho que é uma palavra super importante. Eu acho que todas as vezes que algumas marcas, principalmente de roupas e etc., entram em contato comigo ou fala que quer fazer algum tipo de trabalho, eu sempre dou uma busca assim, eu fico perguntando, será que tem tamanho 46 nessa loja, tipo, nessa marca? Essa marca tem um tamanho ali que dê para mim ou tipo... Porque, mano, é muito difícil falar para o meu público, olha, vá em tal marca é linda, maravilhosa, porque tem um nome muito grande, tem um reconhecimento muito grande, às vezes é até desejo de algumas pessoas, mas o meu público vai na loja e não vai achar esse tamanho, entende? Uma mina com um tamanho 50 não vai achar essa calça que é igual à minha, essa bermuda que é igual à minha. Então, eu acho que o mínimo de responsabilidade que eu tenho com o meu público é me atrelar a marcas e a coisas que eu consigo projetar para essas pessoas que me acompanham e que essas pessoas vão se sentir minimamente parecidas comigo, porque eu acho que é isso, sabe? A gente está ali na função de influência e, querendo ou não, eu era assim com as pessoas que eu tinha como referência. Eu queria me vestir igual, eu queria, pelo menos, ficar próximo à imagem. E eu me preocupo muito com isso, porque, como eu tinha dito anteriormente, as meninas que me acompanham, algumas, não têm poder monetário, porque ainda são as meninas que estão em bairros periféricos, ainda são as meninas que estão ingressando na carreira de trabalho, no mercado de trabalho, é aquela pessoa que está ali no seu primeiro emprego ou que ganha um salário mínimo. E eu não vou falar, olha, se afunde em dívidas para consumir uma marca que não tem o seu tamanho, que não te cabe, que não pensa minimamente de eu vou ter tamanhos diversificados, porque existem... Tipo, pô, estamos falando de Brasil, entende? Tipo, eu acho que é o mínimo de responsabilidade entender tamanhos, né, plurais, para além de modelos com corpo padrão, sabe? E desde o início do meu trabalho, pelo menos em Taurus, que a gente começou, acho que o Caslu foi um grande participante assim nesse processo, fez uma ponte aí perfeita para a gente. E a gente trouxe esses tamanhos, né? Tipo, esses corpos diversos, e a gente preferiu se aliar com marcas que fizessem sentido para as pessoas que estavam lá imprimindo uma imagem que eu não conseguiria representar, sabe? Hoje eu tenho uma concepção de que o meu corpo é o chamado mint size, né? É mint size, é mint size. Como é que fala, gente? Mint size, né? Mint size. Mint size. É isso. Mint size. Que está entre ali o meio termo, né? Tipo, só que eu tenho amigas e eu tenho um público que precisa se ver nessas pessoas, entende? Então, eu saio do protagonismo para mostrar, e ainda assim tivemos marcas que fizessem sentido e que as meninas olhassem o clipe e falassem, nossa, tem
o meu tamanho nessa marca, nessa loja, e, tipo, porque a amiga dela que está no clipe está vestindo, não necessariamente eu, mas outra pessoa está usando essa marca e está lindo no corpo dela, e é isso. Não, é muito importante você trazer esse lugar, né, de responsabilidade. A gente falou, né, antes desse painel, quando a gente foi conversar sobre os temas que a gente ia abordar aqui, né, e você trouxe muito esse olhar, né, de responsabilidade mesmo, como uma tradutora cultural. Então, até essa escolha e a não escolha, né, de fechar com o Marcos. Vou até trazer um trecho aqui, né, viciada em recusa proposta. Porque Viciada é em isso, às recusar vezes, proposta. gente, é mais recusar do que aceitar, né? Porque aquela que você aceita e que faz sentido, né, cria um capítulo numa história que já está sendo contada por você com muita autenticidade. Eu acho que é isso que comunica tão bem. Então, eu queria só puxar agora, acho que a Cris, para reforçar aqui um dado muito interessante, né, de um dos momentos do relatório que a gente teve, que fala sobre esse contrafluxo cultural, essa renovação do underground. Eu acho que quando a gente fala sobre recusar uma proposta de uma marca que não tem o meu tamanho, porque eu vou ser fiel à minha autenticidade, ao que o meu público vai consumir, isso é underground pra caramba, né? É não se render a algo que está aí ditando regra. Acho que há muito tempo no mercado, a gente está voltando a falar muito sobre isso com alguns filmes, algumas séries que estão aí em cartaz, sobre essa relação da indústria da beleza. Então, acho que quando a gente se posiciona, né? Então, você se posiciona como artista e se recusa a trabalhar com marcas que não têm a ver, né, com o que você comunica para o seu público, reforça ainda mais essa autenticidade. E aí, quando a gente fala de renovação, né, do underground, também vai muito nesse caminho, né? Queria que vocês esmiuçassem um pouquinho esse tema antes da gente pular para o próximo. Boa, acho que, é muito legal trazer essas palavras na palavra de quem está criando cultura, né? Então, mais que a gente que pesquisa, é quem está criando que está trazendo essa visão. E eu acho que, pela fala da Duquesa aqui, ficam duas coisas muito fortes na minha mente, que é uma nova era da dinâmica da influência, né? Então, influencers preocupados com a influência que eles estão causando, né? É isso. Não adianta a sua marca querer se conectar com Duquesa, surfar no hype, né, do momento, sendo que a sua marca não oferece o que a sua influenciadora deseja que ela influencie, que ela ofereça. Então, eu acho que é uma subversão aí na lógica de influência. E também tem uma coisa forte da comunidade, de como a comunidade dialoga com o artista e, por sua vez, com a marca, né? Como que a marca ela consegue explorar a comunidade para além do artista, para além do influenciador, né? Isso é muito importante para marcas que vislumbram esse futuro, enfim, relevância cultural. E aí, quando a gente fala de contrafluxos culturais, eu acho que, até puxando um pouco do que o Casulu trouxe aqui, a gente está vivendo uma das maiores gerações jovens da história, em termos de quantidade de pessoas mesmo. A gente está vivendo também um período muito importante de transição, que é a questão das redes sociais e como elas derrubaram as bordas culturais, né? Então, com a ascensão das plataformas sociais, das redes sociais, a gente teve acesso a culturas que não tínhamos antes, né? E a gente, a partir desse acesso, a gente começa a criar novas culturas que são culturas híbridas, que é o que a gente fala de contrafluxos culturais. Então, como que a minha cultura brasileira dialoga com a cultura coreana, com o K-pop, ou dialoga com as culturas dos demais países da América Latina, que, ainda que exista uma identidade única latino-americana, elas são completamente distintas. E, a partir daí, elas acabam criando novos produtos culturais. E esses produtos culturais, justamente, é o que a gente prevê do novo underground que a Maju trouxe. Então, o novo underground, na verdade, ele dialoga justamente com essa interpretação e reinterpretação de diversas culturas aí que estão existindo, da cultura africana, da cultura, enfim, de outros continentes, que estão sendo reinterpretadas e apropriadas, enfim, a partir do nosso repertório, das nossas referências, do que a gente gosta como pessoas. E eu acho que isso é um fator também muito importante para que as marcas estejam aí no radar, para que possam pensar numa dinâmica, né, de conexão com a comunidade jovem para além de agora, né? Então, o que está surgindo dentro das plataformas, das redes, enfim, que dialogue com o jovem de agora, mas que, enfim, daqui 2, 3 anos esteja, de fato, no mainstream, esteja no futuro. Eu acho que
é muito por esse caminho, que, obviamente, contempla a comunidade, que contempla essa nova dinâmica de influência e que contempla pessoas muito mais conscientes daquilo que elas estão consumindo e criando, né, dentro desses canais, dessas plataformas. Com certeza. Acho que essa palavra da consciência também faz muito sentido com o que você trouxe, Duque, né? Da consciência do público que você tem, né? E acho que, indo de encontro a essa parte da reinterpretação, existe um dado que chamou muito a nossa atenção também nessa pesquisa e que a gente conversou e que você trouxe um ponto de vista muito interessante que eu acho que vai ser incrível e que conecta super aqui. Que é em relação a essa responsabilidade, mediante uma tendência muito forte que a gente vê, acho que no ramo musical também há algum tempo, que é essa menção ao mercado de luxo, essa coisa da ostentação, e eu vou usar Prada, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo. Eu acho que existe uma linha muito tênue, né, e aí, Duque, óbvio, me corrija se eu estiver errado, mas uma linha muito tênue entre você mostrar, né, os acessos que você consegue ao longo da sua vida, né, por evoluções pessoais e profissionais, e atender esses desejos, que uma vez foram seus desejos, e incentivar um consumo excessivo a marcas de luxo, sendo que, como você mesma pontuou aqui lindamente, existe uma responsabilidade em saber quem é o público e o poder monetário desse público. Então, queria saber como que você enxerga, nessa sua construção, essa linha específica de mercado de luxo. Eu acho que, quando a gente compõe versos que citam essas marcas de luxo e que fala que está usando e tal, eu acho que tem muito... Eu acho que o artista ele precisa ter um para além da música, dialogar com o seu público diariamente, assim, sabe? Mostrar a sua realidade, entender que o que você canta é alguma coisa que foi construída, tipo, você saiu de um lugar, foi para outro lugar, para que o público não escute aquilo e tenha aquilo como resumo, tipo, ponto, é isso e acabou. Então, ela é rica. Tipo, não. Até ontem eu estava dobrando roupa numa loja de departamento e hoje, graças ao meu trabalho, graças ao reconhecimento do meu público, graças ao o crescimento do meu trabalho, eu consegui ter alguns acessos diferentes. Só que eu, particularmente, eu nunca fui muito fashionista. A real é que, desde sempre, eu nunca fui fashionista. No sentido de que minha mãe só comprava roupa para mim 3 vezes no ano. Porque no início da escola, né, minha mãe comprava um sapatinho e tal, para ir para a escola. O sapato de ir para a escola, né? Não podia era de ir para a escola. De ir para a escola. E lá na Bahia, né, tipo, Nordeste, tem o São João, então, tipo, minha mãe comprava uma calça jeans para o São João e tal, para ir para a festinha de São João. E Natal. Ponto. Aí, se caso tivesse um aniversário, algum evento, assim, um grande evento, aí a gente comprava uma roupinha e tal para ir. De resto, tipo assim, parou de caber na sua prima, passou para você. E aí, tipo, eu nunca tive muito essa ideia do que eu gostava ou não gostava tipo assim, com roupa, não sabia, não tinha ainda uma ideia formada do que eu gostava de usar e o que eu não curtia muito. E aí eu fui, né, adolescente e tal, comecei a gostar de algumas outras coisas. Aí eu comecei o meu primeiro emprego com 17, que eu ganhava uma mixariazinha ali, comprava uma roupinha. Fui trabalhar na loja de departamento, que aí foi meu fim, deixava meu salário logo lá. Trabalhava para pagar o cartão da loja que eu trabalhava. Quem nunca, né, amiga? Quem aí nunca? eu fui começando a entender o que eu gostava e não gostava. Tipo, quando eu comecei a vir para São Paulo, que eu comecei a saber o que era Prada, por exemplo. Eu não sabia o que era Prada, não sabia. Não sabia o que era marca de luxo, porque eu moro numa cidade que não é interior, mas não é tipo uma capital. Entendeu? Se você for para Salvador, você já vê algumas outras coisas, assim. Mas, na minha cidade, eu não via tantas pessoas falando de marca de luxo, nem coisas tão caras. Era o que tinha e acabou. E aí eu não gosto de levantar muito essa bandeira. Porém, a gente começa a gostar de designers, né? Começa a querer alguma coisa diferente. E aí a gente começa a estudar um pouco mais ali. Mas eu comecei a entender sobre alguma coisa de moda, o mínimo, né? O mínimo do mínimo do mínimo, aos 19. E eu tenho 24. Então, tipo, foi ontem, praticamente, que eu comecei a entender o que eram as coisas. Então, tem um verso meu, de Milionário José Rico, que eu falo sobre 10K na minha bolsa, mais 10K no meu pescoço. Não necessariamente. Eu acho que o stylist colocou alguma coisa muito cara em mim e eu vi o valor da etiqueta que o stylist deixou. Mas
Mano, eu não tenho essa ambição de, tipo assim, nossa, esse item custa, sei lá, 12 mil reais, eu preciso muito desse item. Mano, sabe, lei da sobrevivência. Minha mãe sempre foi nessa bala de primeira conta de casa, depois o que sobrar a gente vê o que dá para comprar, e aí, tipo, acho que isso está encarnado em mim, tipo, e acabou. Eu penso muito mais em sair do aluguel do que comprar uma coisa de 12 mil. Porra, 12 mil é dinheiro pra caralho. Primeiro você focar no lucro para depois focar no fútil, né? Primeiro focar no lucro para depois focar no fútil. Tipo, sempre foi a minha regra, tipo, de sair tipo, de lotar a geladeira de comida, de não faltar nada, tipo, para me alimentar, para viver, e aí depois eu me dou o luxo de fazer coisas que eu sempre quis na minha adolescência. Sim. Sabe? Sim. E aí, tipo, é aí que eu comecei a, tipo, comprar uma roupa, uma calça legal, uma blusa legal, mas nunca imprimindo marcas, porque eu não tive acesso, eu não conheço e eu sou mão de vaca. A gente pode usar outra palavra aqui, eu acho. Começa- Né? Inteligente, amiga. Você é o quê? Gostosa e inteligente, né? Falando isso, é um gancho perfeito, né? Acho que vocês mandaram um trechozinho pra gente dar uma olhada. Acho que a gente pode conectar agora, soltar aqui o trechinho de 1º de maio. Vamos. E a gente continua essa conversa depois de ver esse trechinho. Eu gosto muito então. desse clipe. Então, o nosso querido, que eu fiquei sabendo, o técnico-chefe ali, Augusto, pode soltar o trechinho de 1º de maio, Gostosas e Inteligentes, né? Não vamos falar mão de vaca. Gostosas inteligentes, rebolou na sexta, conto grana na segunda. Fazendo pose pro flash, troca wave, troca lace, troca unha. Assim que a mágica acontece. Isso tá ficando perigoso, que pra ter mais views no rap eu vou ter que ter agora um rádio. Rom, pom, 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 carro com cheiro de novo, um banco todo de couro, isso pra mim dá tá pouco. Se eu dobro a meta, lucro em dobro, só o lucro me interessa. Eu sou a coisinha certa no traço que tava postura de chefa. Chefa, 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 postura de chefa. Chefa. Postura de chefe, gostosas inteligentes. Rebolou na sexta, conto grana na segunda. Fazendo pose pro flash, troca wave, troca lace, troca unha. Assim que a mágica acontece. Icônica, maravilhosa. Amiga, achei a hora perfeita, então, né, você deixar aqui suas últimas palavras de Gostosa e Inteligente, um pouco de como foi esse processo de criação dessa letra. A gente viu aqui já um easter eggzinho de Taurus Volume 2 no final, eu vi no teclado ali, não sei se todo mundo viu. Mas mais para concluir, trazer um pouquinho de como foi esse processo criativo, então, de uma música que eu vi que tem um lugar especial para você, né, que é o trecho que vocês quiseram trazer aqui hoje. Sim, então, Gostosas e Inteligentes tem um sistema, assim. Meu primeiro emprego foi no telemarketing, né? Eu atendi uma operadora e meu primeiro emprego foi no telemarketing. E, assim, quem já trabalhou em call center ou já teve o mínimo de contato com quem trabalhou em call center entende que é, tipo, um ambiente muito difícil, sabe? Muito difícil porque tem a sobrecarga de você atender rápido, falar rápido e vender e bater meta e ser cobrado. Então... E tem também alguns tipos de assédio, que é interno ali, de tipo, olha, você quer uma folga? Tem um supervisor tal, que pode te dar uma folga. E isso acontece. Isso realmente acontece. E tem outro ponto, que é, quem trabalha em call center é taxado no mercado de trabalho como uma pessoa que, tipo, só concluiu o ensino médio e não tem capacidade, tipo, curricular para trabalhar em outros lugares. Era isso que eu ouvia nas entrevistas de emprego. E por isso que eu falei Gostosas e Inteligentes. Tipo assim, eu era muito inteligente, eu já era inteligente, as minhas amigas, as minhas colegas de trabalho já eram inteligentes. Então, tipo assim, Gostosas e Inteligentes, que está no call center, e não é por falta de capacidade, e sim porque era falta de oportunidade no mercado de trabalho que taxa as pessoas que trabalharam em call center como, tipo, você não é bom o suficiente para estar numa administração. Entende? Não, e subestimaram, né? Porque se tem uma coisa que fica muito claro em toda a sua construção, toda a sua carreira, é inteligência. Então, né? E aí no clipe a gente tem o prazer de, tipo, mostrar várias denúncias, assim. É um chefe que assedia, o chefe que, se vocês observarem depois com calma, tipo,
atrás, no vidro, o chefe está meio que brigando com a funcionária, coisas assim. Tem também uma mulher de mais idade, né, que está na área de limpeza, então, que é o que acontece. Então, tipo, o clipe inteiro, minimamente, são várias denúncias, várias críticas, tudo num ambiente de trabalho, e é isso que... Enfim, eu tive amigas que foram afastadas, porque não conseguiram mais trabalhar por conta, enfim, alguns problemas psicológicos por conta do trabalho. Mas, enfim, foi um prazer ter feito esse clipe, porque eu desabafei coisas que a minha menina de 18 anos, que estava no mercado de trabalho a primeira vez, queria dizer muito. E eu lembro que o meu coordenador, quando eu pedi as contas, falou que, quando eu quisesse, era para entregar o currículo de novo. Espero que ele tenha visto esse clipe e entendido que eu não vou voltar. Maravilhosa, maravilhosa, perfeito, gente. Acho que com isso, acho que com essa colocação, então, a gente encerra o painel de hoje com essa fala da nossa musa, nossa Duque, nossa gostosa inteligente. Acho que muito sobre como essa inteligência te acompanhou ao longo da sua carreira, desde o momento do call center até aqui. Então, é muito claro, é muito presente nessas letras que você sabe com quem você está falando. E foi muito nítido aqui como toda a cultura ao seu redor te incentivou nessa construção da sua criatividade, que hoje a gente pode ser presenteado. Então, queria agradecer a sua presença, Duque, hoje nesse palco com a gente. Foi muito importante. Obrigada, gente. E agradecer todo o meu pessoal aqui, agradecer Caslu, Crisia, meus CEOs da Quelê também, todo o time do Clube de Criação, todo o time da WGSN, todo o time Duque. Fiquem à vontade para agradecer. E é isso, gente.